Bom, vou falar para vocês sobre um tema muito delicado que estamos vivendo atualmente, que é a questão do luto. O luto, ele é um processo natural que todos nós enfrentamos, vivenciamos, ele é para ser vivenciado quando a gente perde algo ou alguém muito significativo em nossas vidas. O processo de luto, ele pode repercutir, impactar na nossa vida de uma forma integral. A gente pode ter sentimentos, né, de culpa, pesar, tristeza, saudade. A gente pode ter alterações físicas, então falta de ar, falta de energia, cansaço. A gente pode ter comportamentos, né, que a gente vai tendo, que a gente vai tentando às vezes evitar o contato ou o convívio de lugares onde a pessoa que a gente perdeu passava, hábitos que a pessoa vivenciava, ou em outras pessoas elas têm o costume de ter a necessidade de vivenciar esses hábitos das pessoas que elas perderam. O processo de luto, ele é um processo muito individual, né? Ele é subjetivo ao extremo, porque cada pessoa vai ter em si as formas dela lidar, né? Vai ter as suas características de personalidade, o seu jeito de ser e as crenças da onde, né, que ela vivencia, que ela tem, né? O momento de vida que ela está vivendo, a cultura que ela está inserida e especialmente a qualidade da relação que ela viveu com a pessoa que ela perdeu. Então, às vezes, na mesma família, a gente vê que cada pessoa vivencia de um jeito a morte daquele familiar. E isso é importante que os familiares entendam, porque uns cobram aos outros, né, que sofram todos do mesmo jeito. Mas somos pessoas diferentes, estamos em momentos diferentes de vida e a relação que cada pessoa tem com aquele familiar é uma relação única, né, que foi vivida, que foi vivenciada, né, e tem qualidades diferentes, tem intensidades diferentes, então o processo de luto vai ser diferente, mesmo na mesma família. É importante que a gente entenda que o processo de luto ele precisa ser vivenciado, não são fases que a serem superadas, o processo de luto não é para ser superado, ele precisa ser vivido, reconhecido, né? A pessoa precisa olhar para aquela perda, entender, sentir, vivenciar aquela perda, entender que ela não perdeu só uma pessoa, mas sim um mundo que ela conhecia com aquela pessoa, que ela compartilhava, que ela dividia. Então, o mundo que ela tinha de conhecido, que ela tinha de planos, de projetos, né, que eram compartilhados, que ela tinha de segurança, também foi perdido com a morte daquela pessoa. E ela vai precisar entender esse processo, vivenciar para poder dar um outro significado e fazer uma nova construção de um mundo sem aquela pessoa, né? Um mundo que vai estar a ausência concreta daquela pessoa, mas que internamente aquela pessoa sempre vai estar com ela. Faz parte do processo de luto esses altos e baixos, né? A pessoa ora está mais triste, mais voltada para a perda, vai estar relembrando, então vendo fotos, ouvindo áudios, vendo vídeos e pensando, né, como é que seria a minha vida se eu não tivesse passado por essa perda, se a pessoa tivesse aqui comigo. Em outros momentos, a pessoa vai estar ali reconstruindo a vida dela, retomando suas atividades diárias, fazendo novos planos, até mesmo se distraindo e se divertindo, né? E isso é natural, é esperado que tenha essa oscilação, esse movimento de hora a pessoa está mais triste, hora a pessoa está aí lidando com esse mundo novo, que ela está dando um outro sentido, que ela está buscando uma nova construção. É esperado esses altos e baixos,
né? É importante que a pessoa enlutada entenda que não é porque ela está triste em um momento e feliz em outro que ela está deixando de demonstrar e de sentir a perda daquela pessoa na vida dela, né? É importante ela entender que faz parte do processo de luto essas oscilações. A pandemia nos trouxe, né, uma realidade muito difícil, né? Nos trouxe a morte para perto de nós que tanto a gente evitava. Nos exigiu adaptações a uma nova realidade, né? Nos privou de convívio com a nossa família, até mesmo no nosso trabalho, muitas vezes a gente teve que passar para atividades remotas, exigiu de nós, né, essa elaboração, né? Todos nós acabamos entrando num processo de luto coletivo, né? O mundo todo teve perdas. Tivemos perdas financeiras, algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas perderam a possibilidade mesmo de estar junto em família, que tinham esse hábito, né? A gente perdeu a nossa liberdade, nossa autonomia de ir e vir, né? Por conta da exigência, né? E da necessidade da gente evitar a proliferação, com contágio, e a gente se manter realmente isolado. Então, todos nós acabamos vivendo perdas importantes. E aquele mundo que a gente conhecia, né, a gente não pôde mais vivenciar ele, né? Estamos aí há mais de um ano passando por essas adaptações, né? E nós conseguimos, eu acredito que boa parte das pessoas conseguiram transformar as relações que eram presenciais em relações virtuais. A gente pôde contar com esses recursos e continua contando com esses recursos digitais, né, para a gente poder manter contato, tanto com os familiares, quanto, né, continuando trabalhando, mas a gente enfrentou e enfrenta muitas perdas. Então a gente tem um número gigantesco de pessoas enlutadas, em sofrimento nesse momento no nosso país. Então a pandemia, além de nos trazer esse processo que todos estamos enfrentando de adaptação a essa nova realidade, ela trouxe essa realidade da morte, né, do medo de perder os nossas pessoas queridas, tanto a familiares quanto amigos, e da gente vivenciar, né, pessoas queridas passando por essa dor de terem perdido seus familiares. Nesse processo, né, nesse processo de luto coletivo que a gente está, o luto, como eu estava explicando para vocês, ele se tornou ainda mais intenso. Os familiares que perderam seus entes queridos por Covid, eles trazem muito um sentimento de culpa, de não ter podido estar acompanhando seu familiar, porque muitas vezes a morte por Covid, ela é muito isolada, é na UTI, né, onde o familiar está ali convivendo com os profissionais da saúde e vendo talvez, né, os familiares por tela, né, que foi uma adaptação que a equipe de saúde criou, né, de fazer as videochamadas para tentar manter um contato, porque era perigoso para o familiar estar junto. Então eles tiveram que providenciar isso, mas mesmo assim, algumas vezes não dava, não era possível que essa conexão fosse feita. As pessoas que estavam ali internadas, né, vivenciando todo esse processo de adoecimento e mesmo de terminalidade, de morte por Covid, elas estavam tendo contato apenas com os profissionais da saúde, todos equipados, né? Então a morte por Covid é uma morte muito solitária, né? Um sentimento de abandono. Apesar da pessoa estar sendo cuidada, a gente vai viver, quando a gente vai conversando com as pessoas que passaram por esses processos, algumas sobreviveram, outras não, as que sobreviveram, elas trazem muito isso, do medo, né, de estar ali sozinho, de estar abandonado. E as pessoas enlutadas, os familiares de que perderam essas pessoas queridas, que morreram ali, né, por Covid,
eles trazem muito um pesar de não ter podido se despedir, um sentimento de culpa de não poder ter estado junto nesse momento, trazem questionamentos e dúvidas sobre como foi esse processo de morte, como a pessoa vivenciou, se ela sentiu, se estava consciente, né? Então, esses questionamentos, junto com tudo que a gente já está vivenciando de perda, faz com que o sofrimento neste momento, pelo luto, seja muito mais intenso e é um sentimento muito agudo, de muita dor, e que precisa ser acolhido, que precisa ser respeitado, que precisa ser sentido, vivenciado, mais do que nunca. Outra situação que a pandemia nos trouxe de muito sofrimento são as questões dos rituais fúnebres, que não estão podendo ser realizados como era de costume da nossa cultura, né? Era um momento muito especial, onde se prestava a última homenagem, se reunia a família, os amigos, né? Podia conversar sobre as experiências que cada um, trocar, compartilhar os sentimentos e as experiências que cada um viveu com a pessoa que morreu, né? É um momento que o corpo da pessoa que morreu está ali. A gente olha, a gente entende, a gente incorpora na gente, a gente integra e aceita que realmente a gente perdeu aquela pessoa. Mas é um momento que a gente pode se expressar também, é onde é permitido que você possa se expressar, possa demonstrar seu sofrimento, conversar com as outras pessoas e compartilhar o que você está vivenciando, contar da sua relação e se sentir cuidado, acolhido e seu luto reconhecido. E isso a pandemia também nos tirou. Nos tirou de cada pessoa enlutada, né? Os rituais fúnebres eles mudaram por conta da necessidade, né, da questão de saúde e cuidado. As pessoas não estão podendo se reunir, né? As pessoas não estão tendo o mesmo preparo e o mesmo cuidado com o corpo dos seus familiares. Então, elas não estão podendo se dedicar a essa última homenagem, e isso também é algo que os enlutados que perderam seus familiares por Covid trazem com muito pesar, né? De que eles sabem que se fosse em outro momento, eles poderiam estar homenageando aquela pessoa, estar com aquela pessoa. E a gente teve que se adaptar novamente, né? A pandemia ela trouxe realmente para a gente essa questão e dessa necessidade de adaptação. Então a gente teve que se adaptar, teve que criar novos rituais, né? Novos rituais virtuais. De novo, a tecnologia nos ajuda, né? Então foram criados memoriais virtuais, foram criados rituais de despedidas virtuais, missas online, momentos, né, de homenagem. Então escolhe-se uma pessoa querida da família, o querido daquela pessoa que faleceu, para poder falar sobre a pessoa que morreu. Ou cada pessoa, né, se reúne a família e cada pessoa fala um pouco, né, sobre como via e como vê a pessoa neste momento. Foram sendo criados novas formas e a gente foi se adaptando também, né, nesse momento mais difícil, né, e tentando trazer para próximo da gente, né, as pessoas que são importantes para a gente, para compartilhar e a gente se sentir não sozinho, né, se sentir em conjunto, né, ter esse sentimento de pertencimento mesmo nesse momento de dor tão intensa. Uma das coisas que a gente vê muito, né, acontecendo é que as redes sociais elas têm sido um espaço importante, né, desse processo de luto, né? Tem sido um momento onde a pessoa pode colocar fotos, escrever o que está sentindo, como está vivenciando, e que as pessoas da sua rede elas têm acolhido, elas têm respondido, né, têm se identificado muitas vezes, né, têm sido criado grupos de apoio nas redes sociais, onde são feitas trocas. Também isso também tem sido muito importante. A gente tem visto muito isso nesse momento delicado que a gente está vivendo de luto. É importante reforçar que não tem no processo de luto um tempo certo, um jeito certo,
que cada pessoa precisa vivenciar o seu processo de luto da sua forma, que isso é importante que os familiares, os amigos que respeitem, né, e que apoiem. É importante que você tenha uma rede de apoio, então busque seus amigos, que seja virtualmente, né? Busque pessoas que vão te acolher. Existem serviços especializados de acolhimento, de cuidado, de psicoterapia de luto em São Paulo, que estão atendendo online e estão cobrindo aí as pessoas enlutadas em todo o nosso país. Acho que é muito importante que vocês consigam entender que o processo de luto é natural e precisa ser vivenciado. Não há o que superar, e sim o que vivenciar, né? E que vocês não estão sozinhos.